Boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos de volta para mais um encontro, um estudo em torno da doutrina espírita, dentro desse nosso trabalho das sextas-feiras, envolvidos pelas vibrações que a espiritualidade tem favorecido para todos nós. Nós iniciamos endereçando um abraço para todos os amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita e também da sala Estudando Espiritismo, que temos aqui o Marco Aurélio, representante do chat. Marco Aurélio, boa noite para você e para todos. Então, que Jesus possa nos abençoar. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, como vocês sabem, né? Acho que não tem ninguém que está vindo a primeira vez, não, né? Não. Que é a obra básica da doutrina espírita. A gente sempre repete que o livro que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. Com muita alegria, nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, no capítulo 6º, né, intitulado Vida Espiritual. Tópico: relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Na última semana nós trabalhamos a questão 294 e 295. Nós vamos relê-las e já adentrar na 296, que é o objeto do nosso trabalho da noite. Kardec questiona assim na questão 294. As lembranças das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? Resposta: sim. Essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Resposta: se são bons, eles vos perdoam, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam, algumas vezes, até mesmo em outras existências. Deus pode permiti-lo como castigo. E agora já a questão nova, que é a 296. As afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Resposta: não, porque eles não podem enganar-se. Não dispõem mais da máscara sobre a qual se escondem os hipócritas. É por isso que suas afeições não se alteram quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Tema da nossa noite. Então, nós vamos aqui nos deparando com uma realidade muito interessante. Quando existe afeição, vamos dizer assim, real, espiritual, quando os espíritos desencarnam, essas afeições não se rompem, porque elas estão consolidadas, não é verdade? Agora, existem, podemos dizer assim, afeições que sejam mais, vamos dizer assim, mais transitórias. Estas podem se romper. A palavra é essa. Agora, a questão que está sendo levantada aqui é o seguinte. A resposta diz assim, não é? Se são passíveis de alteração. Os espíritos estão dizendo que não. Porque eles não podem enganar-se.
não dispõe mais da máscara sobre a qual se escondem os hipócritas. Então está definindo o seguinte, que no mundo espiritual não existe hipocrisia. Não tem motivo para acontecer hipocrisia. Até pela própria verdade que está à mesa. A gente não consegue esconder os pensamentos, as vibrações. O que vai dizer para nós que aqui na Terra a hipocrisia, ela esconde, ela mascara muitas coisas. E diga-se de passagem, no mundo espiritual, o que se esconde aqui perde o sentido também de se esconder lá. Então, por isso é que essas afeições não se alteram. Quando são espíritos puros. É óbvio que essa resposta aqui, ela está consignando espíritos puros, aqueles que estão num grau máximo de evolução, que efetivamente não existe alteração. A performance do espírito é aquela e ponto. Espírito inferior é que modifica. Hoje está junto porque a gente pensa junto. Uma relação, enquanto a gente está discutindo o mesmo assunto, está ótimo. Imaginou 2 torcedores do mesmo time. Aí de repente um torcedor dos 2 resolve torcer para o time. Vai dar problema, não vai? Vai, gente. Nossa, eu até escutei. Parece que era um estádio do Mineirão manifestando. Lógico. Lógico. Dona Eustáquia até quase teve um infarto ali. Mas foi por causa do celular, né, Dona Eustáquia? Não tem problema, não. O problema é quando é um marca-passo que dá problema, né? Celular. Celular, a gente entende. Mas pode desligar, não tem problema, não. Pede para ligar depois. Não deixa eu chamar. Fala só depois da reunião. Mas vamos voltar. O que eu falei? O Mineirão inteiro se manifestou. Porque é um Mineirão inteiro de inferioridade. Nossa Senhora, Casalberto, você foi deselegante. Foi deselegante. Mas por que eu estou falando que é um Mineirão inteiro de inferioridade? É o que caracteriza o mundo nosso. Nós estamos falando de mundo superior. Nos mundos superiores existe igualdade, existe afinidades, e não vão ser alteradas por conta de questões extremamente inferiores. Lembram que eu falei? A gente está conversando no mesmo diapasão, a gente comunga dos mesmos ideais. Observemos, por exemplo, as nossas relações. Aqui na Terra fica fácil entender. Se você for analisar a sua trajetória nessa encarnação, uns aqui vão ter menos tempo para analisar, graças a Deus. Outros vão ter mais histórias para refletir. Quantas experiências nós vivemos com grupos, com indivíduos, né? Os jovens aí, quantas namoradas tiveram, né? Quantos amigos? Teve um amigo lá que era um amigo do grupo. Nossa época era grupo, né, Gina? Depois nossos amigos do ginásio, hein, Gina? Gina é da época do ginásio. Nós estamos até lembrando da segunda época, né? Que o pessoal fala que é recuperação, não sei o quê. Mas se a gente começa a voltar no tempo, a gente vai observar as pessoas que a gente conviveu, que as circunstâncias favoreciam para que a gente tivesse uma relação, ok? Então nós podemos dizer sobre estas relações que foram circunstanciais, mas que, por exemplo, dentre várias circunstanciais, uma despontou e de repente fortaleceu um laço, e pode serem amigos até hoje. Lá da época do grupo, do pré-primário. Minha época tinha pré-primário. Tinha jardim de infância. Tem jardim ainda, Dora? Matéria de escola tem que conversar com a professora. A sacerdote de Maria Santíssima, Dora. Né? Professora.
Isso aí é Olha, reencarnar mulher já é uma vitória. Médium, não é extraordinário. Professora, meu Deus, isso vai. Isso tem assessoria de Alcione lá das regiões de Sírios, né? Isso é espírito evoluído. Mas eu quero dizer o seguinte: quantos relacionamentos que nós tivemos que falam para nós sobre essa questão de proximidade, de relações sociais, de uniões que iniciaram dentro de projetos benditos e que perderam o rumo ao longo do processo, se tornaram relações antipáticas. Antes eram afins, se tornaram adversários. Estou colocando aqui uma série de questões para a gente refletir, para a gente ir para o plano espiritual e entender um pouco do que os espíritos estão falando sobre por que espírito puro não tem alteração nas relações. Não tem, né? Porque existe nas relações uma base muito sólida chamada Evangelho. Princípios de respeito, princípios de carinho, de dedicação, de cumplicidade, de solidariedade. Dá uma certa tristeza, né? Porque a gente observa, né, como que as coisas na Terra hoje passam numa velocidade muito grande e existem corações que não primam, que não se comprometem em fortalecer os laços, né? Estabelecer qualidade na relação. Né? Estão vendo? Está dando até eco, Ico. Fala para o Ico que ele tem que desligar a transmissão lá. Né? Mas é bom. Então, nós poderíamos refletir dessa forma, porque, primeiro, para nos posicionarmos diante das nossas responsabilidades, também verificar a posição que nós estamos ocupando, um pouquinho, analisar que fruto que essa árvore está dando. Os nossos comportamentos frutificam, não é? Nós somos conhecidos pelo que nós reagimos na vida, não é? Não é pelo que você faz que você é conhecido, não. Você é conhecido pelo que você reage, porque a ação, ela pode ser premeditada. Eu entro no centro espírita, eu viro santo. Já notaram? Nossa, eu fico impressionado quando eu estou descendo aquela escada. Olha, na hora que eu já estou quase chegando no piso aqui, Senhor, eu me vejo com asa. Né? E já todo mundo é meu irmão. Hein, Marco? A paz do Senhor seja. Nossa, bonito. Na hora que termina a reunião, a gente sai até voando, junto com os pardais ali, ó. A cantoria dos pardais. Conhece essa música? Sai todo mundo voando. Hã? Você gosta da cantoria? Bonito. Jair Rodrigues. Então, vamos pensar. Agora, na hora que o indivíduo me dá uma fechada nessa linha verde, você sabe que eu sou o maior divulgador da linha verde que tem? Eu sou o que mais falo para o mundo inteiro que nós temos em Belo Horizonte uma linha verde. A linha verde é a avenida que traz o público para a FEAC. Ele chama ela de linha verde, mas o sinal só fica vermelho, né? O trânsito complicado. Mas aqui, na hora que dá a fechada, aí a gente mostra a carteira de identidade espiritual. Não é assim, Gino? Aí nós vamos estar dizendo, é na hora que a gente recebe o não, é na hora que a doença bate, é na hora que aparece uma discussão, e aí vai. Ou seja, é a sua maneira de reagir, é o nosso posicionamento na escala evolutiva. Foi usado aqui, na resposta, a questão da hipocrisia. Não dispõe mais da máscara sobre a qual se escondem os hipócritas. Esse assunto é um assunto muito interessante da gente pensar.
Se a gente fizer uma análise criteriosa, cautelosa, de toda a trajetória do nosso referencial de evolução, que é Jesus, dentro da história espiritual que nos foi apresentada na Terra, e a história que está sendo revelada pelos espíritos, das tradições que a gente não teve acesso até hoje, como, por exemplo, através de Humberto de Campos, de Emmanuel, André Luiz, etc., através de médiuns sérios, porque existem histórias que são necessários, é necessário analisar com mais calma. Mas, voltando, Jesus, dentro de todo o seu processo de vida, exemplificando amor, bondade, disponibilidade, carinho, sempre voltado para um processo de educação, de formação de caráter, de caracteres, enfim. O único ponto que Jesus bateu de frente foi com a hipocrisia. Ele não bateu de frente com a cobrança de impostos vinda de Roma. Ele não bateu de frente com a lei mosaica. Não bateu. Eu não vim destruir a lei. Ele era judeu. Eu não vim destruir a lei. Quando ele fala isso, ele está dizendo, a lei está certa. Eu vim dar-lhe cumprimento. Eu vim viver a lei. Olha que transcendente. Ele não diz que doutrina nenhuma está errada. Ele falou que os religiosos, os seguidores, precisam de se comprometer com a causa e vivê-la. Porque todas as doutrinas falam de justiça, falam de ética, falam de responsabilidade, não é verdade? Todas as religiões que são espiritualistas, não é verdade? Agora, contra a hipocrisia, ele bateu de frente. Ele trata os religiosos judeus como raça de víbora. Esse é o termo que ele utilizou, raça de víbora. Ele estava falando para os religiosos judeus, literalmente sim, a história é essa. Mas ali nós vamos encontrar um emblema, nós vamos encontrar um símbolo extraordinário. Ele não está falando apenas para religiosos, porque aqueles que eram doutores da lei da época eram os indivíduos mais preparados intelectualmente. Não tinha faculdade na época, não tinha, Gino? Você que é um teólogo, estudioso, não tinha, né? Só ficava fazendo. A ideia era a preparação, não é? A cultura era vinculado aos planos da lei mosaica, da Torá. Então era uma forma de preparar as pessoas no sentido social, no sentido econômico e também religioso. Ok? Então, é necessário que a gente relembre, que a gente volte para a época, para que haja um contexto, para entender o que aconteceu. Então, quando Jesus estava falando para aqueles que eram as pessoas mais preparadas da sociedade, ele está falando para nós hoje que temos um pouquinho mais de informação. Ele está falando para todo mundo. Ele não está falando para cientista, ele não está falando para político, ele não está falando para religioso. Ele está falando para todos que já nos encontramos numa fase espiritual de intelectualidade. Aquele que tem a informação, ele vai tendo mais responsabilidade por ter obtido a informação, não é verdade? Você tem uma lição que toca a sua vida, e que te ensinou, por exemplo, lições sobre o respeito ao semelhante. Aquilo, quando mexe com a gente, e você passa a querer vibrar naquela faixa respeitando o semelhante, você está automaticamente
repassando isso para alguém, pela sua vivência, diante do respeito que você vai promover com o semelhante. E quanto mais você fizer isso, isso vai te impregnando, você vai percebendo que é tão bom que automaticamente você vai querer contar para as pessoas que é bom respeitar as pessoas. Fazer com o outro o que gostaria que o outro te fizesse. Isso passa a ser você, não é verdade? Agora, quando nós começamos a ter essas informações, isso passa a ser a gente, mas de repente a gente começa a fazer uma opção de vez em quando eu respeito, daqui a pouco eu respeito, nesse caso eu não respeito. Você já conhece a lição do respeito e não se esforça para respeitar, você está sendo hipócrita. Com quem? Com você mesmo. Deu aí, gente? Então, isso é muito sério. Isso é muito importante. Está lá a dona de casa, a mãe. Né? Ela já sabe da responsabilidade, ela está ali, ela domina lá a ambiência do lar. Mas de uma hora para outra, essa mãe vira e fala, quer saber uma coisa? Não quero mexer mais com isso, não. Né? Quero fazer isso mais, não. Vou largar para lá. Ela tem ainda uma série de questões que precisam ser resolvidas. Mas ela vai resolver e deixar para lá. Né? E lá fora é a mãe, é a virtuosa. Mas dentro de casa, jogou tudo para as baratas. Ela está nascendo o quê? Hipócrita. Negligente. Para todo mundo lá fora, ela é a mãe. Meu marido é. Meu filho. Chega em casa, é a. Estou pegando um exemplo bem simplesinho para a gente entender o que vem a ser isso. Porque senão a gente leva só a coisa para o lado, sabe? Para o lado de questões que podem nos enveredar até para discussões ideológicas, que não cabe. Em todos os sentidos. A hipocrisia, ela está falando de um comportamento dúbio. A hipocrisia fala de dissimulação. Para que dissimular? Por que mentir? Eu não vou nem... Eu entendi o que você falou. Para quem? Mas, sabe, eu entendo que seria mais importante para o nosso aprendizado esquecer o para quem. Avaliar sempre o porquê. Porque, sabe, se hoje eu estou dissimulando com ela, amanhã com ela, com o mundo inteiro, não faz diferença nenhuma. A questão que é importante é a causa que está promovendo a dissimulação. Se ela está atingindo A, B ou C, isso é detalhe. Que vai, obviamente, me trazer responsabilidade, depois eu vou ter que ajustar os ponteiros. Ok? Depois eu vou ter que passar por uma vida aí, convivendo com uma série de pessoas que estão dissimulando. Não acontece por aí? Aí você está num meio que as pessoas estão dissimulando na sua frente. Aí, muitas vezes, o indivíduo chega e fala assim, mas é muito difícil. E aí começa a reclamar, porque eu amo a sinceridade, etc. E hoje ele está vibrando mesmo, ele não dissimula, ele é verdadeiro, etc. Mas está sob o guante de uma série de mentiras. E acha isso um absurdo. Ele esquece que ele só está recebendo o que ele plantou. Hoje está tudo muito bonitinho. Mas e o ontem? Deu aí? Gente, doutrina espírita é uma proposta extraordinariamente misericordiosa, consoladora. Ela nos explica, tintim por tintim, o que Jesus está nos dizendo. E isso nos mostra não só a matemática da vida, que está definindo que tudo está ajustado dentro de uma arquitetura extraordinária, que foi construída por um arquiteto soberano, que é Deus. Tudo está certo. E com esse conhecimento, quando o chicote comer, o chicote comer para o nosso lado, hoje, senhor Murta,
Sinceramente, tem hora que dá até vontade de fechar o livro e ir embora. Mas depois de 5 minutos de livro dos Espíritos, ô Murta, a nossa responsabilidade fica tão grande que é o que eu estou falando, dá vontade de sair correndo. Porque o chicote está comendo do seu lado. Hein? Problema aqui, problema acolá. Médium, Casa Alberto, estou vendo assombração. Igual na Umbanda, eu poderia assistir a reunião para vocês fecharem o meu corpo. Um companheiro do dia me falou, né? Não, fechou a mediunidade. Eu recebi uns passes lá, foi tudo combinado, não sou mais médium. Pode até ser que os espíritos lá aceitaram um pouquinho o trato e vou dar uma folga. Mas eu queria dizer o seguinte, meu amigo: médium, quanto mais. O adágio popular é desse jeito. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Você ficou sabendo disso? Acontece com você? Não precisa de contar. Não precisa de abrir o coração em público. Guarde para você. Mas eu queria dizer o seguinte: não adianta colocar a cabeça debaixo do cobertor com medo dos espíritos, porque o cobertor não vai te impedir que os espíritos aproximem. Aí um amigo meu, lá na idade de adolescência, a gente ficava vendo os espíritos, de madrugada, aí ele cobre a cabeça. Aí eu falava, a gente, né, saía, os amigos, todo dormindo junto, quer dizer, cobre a cabeça. E eu estou vendo um espírito, ele cobre a cabeça. Mas o espírito, ganso, na hora que ele chegar, aí você levanta rápido e assusta ele. Jesus já passou cada aperto. E eu já tentei assustar e o negócio piorou, mas eu quero dizer o seguinte: se o chicote está comendo, a obsessão está batendo, o problema está dilacerando, qual que é o nosso papel com doutrina espírita? É devolver a chicotada? Você está tomando o chicote. É devolver? Não cabe. Porque se nós estamos passando por isso, alguma coisa aconteceu de muito grave. E esse que se sente credor, ele foi lesado de alguma forma. Pode até não ter sido por nós. Mas hoje, de repente, nós estamos representando estamos criando uma circunstância que favorece para que ele se sinta com direito de reagir agressivamente. Como é que nós vamos fazer? Não é complexo? Então, o nosso desafio, gente, em busca da suprema felicidade, é valorizar a oportunidade que nós temos de estar estudando um pouquinho essa doutrina à luz. Mas quando a gente estiver lá fora, não sejamos hipócritas conosco mesmo. Nós temos que ser realistas. Nós temos que entender que essa chave é para ser usada. Porque não adianta a gente ficar se enganando que estamos mudando de vida, mas na hora de assinar o cheque, a gente abandona as responsabilidades. E isso nos faz, inclusive, refletir no próprio movimento espírita. Nós temos que ser dignos dessa doutrina que a gente está estudando e professando. Alguém gostaria de perguntar, de participar? Temos participações, Marco Aurélio? Boa noite, Marco. Seja bem-vindo agora de uma forma mais prática. Boa noite, Beto. Ainda não temos pergunta, não. O pessoal está quietinho aqui, conversando entre os internautas, conversando entre si. Agora, gostaria de lembrar que tem uma internauta, uma amiga, uma irmã que está fazendo aniversário. Opa! É a Miriam de Porto Alegre. Ah, nossa querida Miriam. Parabéns para você, Miriam. Que Jesus te abençoe. Nós tivemos um ensejo hoje cedo de mandar um abraço para ela via o Skype. E para nós é um motivo de muita alegria, né? Estar comemorando com ela, muito bem lembrado. Aí diga para ela que ela, em nome do aniversário dela, para ela enviar para nós uma pergunta. Vou dar serviço para ela. Podemos continuar? Vamos lá. Pergunta 297. A Dora hoje disse que a gente tinha que fazer as duas. Vamos lá. A afeição mútua, né, Dora? Eu tenho muita afeição por essa moça aqui, ela é muito boa, muito jóia. Na próxima encarnação eu quero ser seu aluno, tá? Você não vai querer.
Por quê? Você vai continuar professora e do serviço público. Vamos lá. Gostou? Essa é Maria Santíssima que designou. A afeição mútua. A afeição mútua que dois seres se consagraram na terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos? A afeição mútua que dois seres se consagraram na terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos? O que vocês acham? O que o senhor acha, senhor Murta? Quem gostaria de falar? Continua ou não continua? Ô, gente, vocês vieram? Como diz Arnaldo Rocha, vocês vieram ou é missa de corpo presente? De repente eu devia estar participando da reunião aqui, mas o espírito dele está lá, ainda mais que eu falei do futebol. Ah, não, estou na época de férias. Gerson, nosso amigo aí quer participar. Passa o microfone para ele, por gentileza. Só para os ouvintes ouvirem a voz do senhor. Primeiramente, a gente brinca aqui, o seu nome e o seu bairro. O meu nome é... Tá, pode estar ligado. O meu nome é Valban. Eu moro no bairro Jardim Belmonte. Ah, seja bem-vindo. Bom, a minha pergunta é o seguinte, né? Quer dizer, o senhor aqui fez a pergunta, né? Nessa situação, como é que é? Mas assim, existe alma gêmea no Espiritismo? Então, se existir a alma gêmea, a afeição ela continua eternamente. Ah, o senhor tocou num ponto muito importante. A alma gêmea, como ela é colocada de uma forma assim, muitas vezes até no dito popular, que se torna inclusive objeto de inspiração para poetas, para músicos, enfim. Alma gêmea como dois espíritos, um metade do outro. A doutrina espírita nos explica que Deus não criou um ser e o dividiu ao meio para que seja metade. Vou brincar como fala o Fábio Júnior, metade da laranja. Você lembra do Fábio Júnior, né? As duas metades da laranja, né? Isso é uma forma poética de tratar o assunto. Agora, não existe uma determinação divina que um espírito tem que ser vinculado a um outro até o fim. Mas esse assunto é um assunto delicado, porque cientificamente a gente tem como conversar sobre esse assunto, sobre o processo da criação dos princípios inteligentes do universo. Então existem grupos que são criados, famílias espirituais são formadas desde os princípios, os primórdios da evolução. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o assunto é tratado de uma forma muito ampla, e a gente acaba tendo uma visão assim muito próxima da nossa realidade de convivência em nível social, em nível familiar. Porque é definido que existem parentelas corporais e parentelas espirituais. A parentela corporal, ela é circunstancial. Hoje eu tenho uma família que me acolheu por bondade, por misericórdia, e eu devo muito a eles, embora muitos julguem que família, como se a família fosse o problema e nós somos os santos. Mas se a gente for fritar na mesma panela, a gente vai observar que a gente tem aspectos de similitude. Obviamente que existem caracteres que podem ser dissonantes e que o que caracteriza realmente é que nós temos uma circunstância que é extremamente cíclica mesmo. É aquela parentela que ela não tem fôlego. Ela tem uma duração apenas que atende aos objetivos desta existência que o indivíduo está perpassando, né? E a gente observa dificuldade entre os casais, dificuldade entre os filhos, que muitas vezes replicam para os que vão vir em seguida, e chega a um determinado ponto, cada um para um lado, e costumam nem notícia ter um dos outros.
Ok? Então, é o que caracteriza a parentela corporal circunstancial. Ela tem vida curta e acaba que não muitas vezes é uma oportunidade de aprendizado. São encontros, podem ser reencontros. Esta parentela corporal, ela pode se estender se os indivíduos não entenderem a importância do encontro, do reencontro e transformá-los em desencontros. Fiz-me claro? Você teve a oportunidade de ficar naquela família. Você não tem vínculo nenhum. As questões são completamente diferentes. Nada pactua, nada dá certo, né? E, de repente, era um aprendizado. Agora, se a gente não atende aos princípios norteadores da caridade que a consciência nos indica, e nós passamos a ter comportamentos que vão criar problemas espirituais, vocês não tenham dúvida de que este encontro ou reencontro, ele vai ter que se repetir. Ok? São aquelas convivências que vão se estendendo até que os indivíduos aprendam a se respeitarem. A questão da parentela espiritual, porque a pergunta todo mundo está querendo que eu responda de uma forma fechada, mas a questão das afinidades entre os indivíduos e os próprios grupos é o que configura para nós a suprema felicidade que todos nós almejamos. Felicidade maior, ela reside nos princípios do amor. E é tão venturoso você amar na convivência de outros que amam também. Dentro de princípios que se conjugam. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Você viver num regime amando, próximo de indivíduos que estão amando também, todos consorciados no mesmo ideal. Eu não disse, é muito bom você amar e ser amado. Falei? Eu falei assim? Não. Então vocês pegaram o que eu quis dizer? Porque se eu falar aqui que é uma suprema felicidade amar e ser amado, na realidade eu não estou falando da suprema felicidade. Eu estou sendo contraditório com os princípios que nós queremos discutir aqui hoje. Não é ser amado, é amar. Porque Jesus não disse, bem-aventurado quem é amado. Jesus não falou, bem-aventurado quem recebe misericórdia. Jesus não disse, bem-aventurado quem recebe o prêmio da justiça. Não. Ele falou, bem-aventurados os misericordiosos. Pegou? Em outras palavras, bem-aventurado quem ama. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Então ele está dizendo, ame que você será discípulo. Ele não falou, seja amado que você será meu discípulo. Ele falou isso? Pegou lá? Então, alma gêmea. Alma gêmea é um fundamento espiritual que requer de nós muita maturidade espiritual para entendê-la. Agora, se nós demos essa volta toda para falar de parentela, para tentar falar um pouquinho aqui sobre a importância de amar, de deixar de buscar ser amado, falamos que a felicidade está na razão de você poder oferecer o melhor e se sentir bem com isso. Nós temos os vínculos que são mais próximos. Isso é princípio fundamental de evolução. Afinidade, simpatia. Simpatia espiritual. Todos nós temos
parentelas espirituais de altas expressões. Existem seres que são profundamente vinculados ao nosso coração e o nosso aos deles. Se eu for falar o meu coração a um outro coração, eu estou fechando. Porque a ideia não é ajuntar em celeiro. Os princípios do amor verdadeiro é ampliar e não fechar. Deu aí? É abrir. Eu vou pegar um exemplo aqui, talvez completamente fora do contexto, mas para a gente entender. Eu vou chegar na sala estudando Espiritismo. A gente discute muito, à luz do Evangelho, os nossos momentos sociais, econômicos, políticos, etc. Por que um estado confuso? Por que tanto desrespeito, tanto egolatria e etc. E ao mesmo tempo, por que defender, olha a hipocrisia, nós queremos democracia. E democracia, eu bato muito nessa tecla aprendendo com Emmanuel. Democracia não é apenas um regime em que as pessoas têm direitos. Elas têm deveres. Não é verdade? É direito e dever. Para cada direito, um dever. Para cada dever, um direito. Ok? Só que uma ideia profunda, espiritual de democracia, ela não pode estar dissociada, os princípios do indivíduo de direito e dever, dissociado de uma coletividade. Porque se estiver dissociado da coletividade, não é democracia. Não é um Estado fraterno. Que agora eu vou esquecer a palavra democracia. Eu quero falar que a democracia, ela tem muito a ver com liberdade, com igualdade, mas o que torna a democracia divina é a fraternidade. Qualquer processo de absolutismo não é fraterno. Por mais que ele seja um princípio nobre. Casalberto, por que você está falando tudo isso? Porque se dentro de um princípio de legalidade espiritual, de direitos, eu busco apropriar de alguma forma desses direitos, e isso traz um prejuízo para uma formiga que seja, eu não estarei vinculado a uma base essencial de amor. Captou, minha filha? Então, aí a pergunta que eu fiz no início é o seguinte: por que esse estado confuso? É porque nós não entendemos ainda a importância de viver mais o coletivo do que o do indivíduo. Pegou lá? E aí você percebe o seguinte, que nós temos um grupo enorme que percentualmente pode ser classificado para lá de 80% de uma população de mais de 7 bilhões que não tem a mínima condição de compreender o que a gente está falando. Teu lá, seu Val? É como se a gente fosse trazer Sócrates, o filósofo, que vai falar de imortalidade, mas também que vai falar de justiça, de soberania íntima, espiritual, e colocar o Sócrates para fazer uma palestra para bilhões de seres que não conseguem entender que as tribos precisam de fazer intercâmbio. Deu? Não sabe nem o que é intercâmbio.
Não tem nem a moeda ainda. Captaram? Então, como que a espiritualidade vai fazer? Como é que a espiritualidade vai promover um progresso que a gente está discutindo aqui, como dos mundos superiores? Permitindo que os índios das várias tribos se reencontrem em algum momento durante a caça. Porque sai todo mundo em busca da caça. Deu aí? Aí os atritos, as dificuldades, elas vão surgir naturalmente. E através do atrito, das dificuldades, os homens passando por provas, porque se a gente só quer para nós, a vida vai dizer que você não pode querer só para você. E isso vai acontecendo como? Só com problema de crise política aí fora? Não, meu amigo. Que a crise lá dos governantes lá, que não sabem o que querem, que hoje eles aprovam uma lei para amanhã falar que essa lei não tem validade. Essa confusão é a mesma confusão que está acontecendo dentro da casa das pessoas. Como é que é seu nome? Angelaine. Você acha que eu sou meio doido? Você tem certeza? E eu gostei. Nossa, essa é das minhas. Essa é das minhas. Eu já imaginava assim, não, eu tenho certeza. Então, se você falou isso, você tem responsabilidade. Qualquer coisa, Santa Maria, o Galba. Não, me leva para o André Luiz. André Luiz é um hospital divino. Deu aí? Então você tem que pensar, filha. Por que está confuso? Porque existe um monte de criança com revólver na mão. E eu estou falando revólver, é no sentido simbólico, tá, gente? Existem muitas crianças que estão com uma arma mortífera na mão e não sabem. Santos Dumont entrou em depressão quando viu os homens fazendo do instrumento que ele desenvolveu, que é o avião, para atirar a bomba. Ele disse, mas era para aproximar os homens. Ele entrou em depressão. Quer dizer, não vou entrar no perfil psicológico dele, que ele tinha que passar por aquelas dificuldades, né, porque era um espírito muito voluntarioso, de muitos feitos para a humanidade, e ele foi só entendendo que ele estava chegando o momento dele, Santos Dumont, começar a investir num outro tipo de conquista. A conquista sobre ele mesmo. Porque Santos Dumont foi Bartolomeu de Gusmão, foi Cristóvão Colombo, foi Marco Polo, mesmo espírito, com características empreendedoras. Deu aí? Aí, inclusive essa história é belíssima. Mas cuidado, muita coisa para filtrar. Desculpa, eu sou sincero. Porque nós conhecemos um pouco dessa história, porque Santos Dumont reencarnou. Eu não posso precisar se foi na década de 50 ou 60, mas ele reencarnou na cidade de Campos, na família de um espírita extraordinário, que nós temos profundo respeito e carinho, que se chama Clóvis Tavares, amicíssimo de Francisco Cândido Xavier. Ele reencarnou nessa família, a família não sabia. Foi o único espírito que se comunicou através do Chico antes de reencarnar e depois de desencarnado. O nome dele era Carlos Vitor. Uma criança que com 2, 3 anos caiu de um carrinho de bebê e ficou paraplégica. A dona Hilda Mussa conta essa história. Que a criança, bebezinho no colo, quando passava um avião, era difícil contê-lo. Foi uma criança que foi a alegria da família. Desencarnou. Quando desencarnou, não sei se com 17, 18 anos, alguma coisa assim, Chico sabia da história, não contou o fato. Ele passou a se comunicar através do Chico, trazendo cartas para o pai e para a mãe. E gradativamente ele foi revelando a personalidade dele. Uma história extraordinária. Extraordinária. Então, eu dei esse desvio porque houve a brecha.
Por que eu estava falando? Por que eu falei do Santos Dumont? Hein? Por que eu falei do Santos Dumont? Gente, vocês estão aqui, vocês estão viajando com o Santos Dumont? Perdi até o foco. Porque a gente estava falando agora eu peguei. Nós estávamos falando das afinidades espirituais, certinho? E que nós também afirmamos que dentro da ideia da parentela existem as almas, grupos, né? As parentelas espirituais, aonde que muitas vezes o indivíduo pode inclusive perder o mérito de participar do grupo, pelos seus desvios, mas o grupo jamais deixa de ampará-lo, de ajudá-lo. Deu aí? E isso causa uma dificuldade espiritual para o ser. Por exemplo, você está no núcleo e tipo assim, alguma coisa dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu procuro identidade e não consigo. O assunto se torna grave quando ele vai para a intimidade de um lar. Cada um aqui pode tirar a conclusão que eu não vou estender nesse item. Porque o indivíduo sabe que ele tem responsabilidade, mas muitas vezes não tem um visgo. Foi um visgo magnético durante um tempo. Em casal isso é comum. Porque existem casamentos expiatórios. Esses que não houve planejamento espiritual. Dois seres se encontraram por aí, tum. Olha o que ela falou. E é verdade, tem gente que namora pela internet, casa pela internet. Eu fico assim, Jesus, depois tem que internar. Na psiquiatria das virtualidades. Embora acontecem encontros que são encontros interessantes, porque também os recursos são usados de várias formas. Agora as pessoas brincam com coisas graves, sérias. Isso é sério. Isso é grave. E os pais têm que inclusive monitorar os filhos. Monitora. Porque existem mentes brilhantes que são corruptas, que querem destruir. Então, todo recurso, como o avião, chegou, como o avião, todo recurso, ele pode ser para o bem, pode ser para o mal. Não é verdade? Embora mal é apenas ponto de vista. Para o indivíduo aqui é o bem, para o outro é treva. Porque o entendimento do que é bom, do que não é bom, tem a ver com maturidade espiritual. Não tenha dúvida. Se nós chegarmos aí fora e falar assim, sexta-feira, e agora é uma época ótima. Nossa Senhora, o tanto de convite que a turma recebe é um negócio absurdo. Final de ano. Né? Fala assim, não posso, eu vou no centro. Não é assim? Você é doido. Você vai para o centro. Nossa, de novo, já foi segunda, terça, quarta, né, Márcio? Segunda, terça, quarta. De novo! Você vai virar esposa de Jesus. Mas é loucura. Isso Paulo de Tarso fala. A cruz para o gentio, ou melhor, a cruz para muitos é motivo de loucura. Agora, para quem ama, a cruz é motivo de glória. Isso é ponto de vista. Você está reencarnada para ir para os banquetes de Pôncio Pilatos ou para sentar e ceiar com Jesus? É bem diferente. É bem diferente. Então, qual que é a opção? Aí, a pergunta que o senhor fez, e nós estamos nela até agora, o senhor já foi, tomou passe, voltou, bom demais. E aqui a gente não tem pressa, não estava esperando o senhor voltar mesmo. Aí, ela até falou comigo que eu tenho razão, que eu estou ficando meio doido. Bem, não, totalmente. Aí, o que acontece? Você opta pelo banquete de Caifás, ou melhor, de Pôncio Pilatos? Se você está optando pelo banquete de Herodes, obviamente, você está fazendo uma opção que pode estar desvinculando-te
do banquete, da ceia com Jesus. Olha o termo. Aqui é banquete, ali é ceia. E na ceia distribui pão. Não é sanduíche, como dizia o Chico. Não é sanduíche, é pão. Alimento básico da vida. E com Jesus o pão é doutrina, é conhecimento, é verdade. Nesse sentido. E ele distribui o vinho no sentido do vinho, sabedoria e comprometimento. É nesse sentido, tá, gente? Não vamos desviar, não. Aí o que acontece? Se você opta pelo banquete de Herodes, você está fechando a porta, então, para o convite de Jesus. Você fechando a possibilidade de atender o convite de Jesus, do vinde a mim, não tenha dúvida de que você, eu, todos nós estaremos nos distanciando daquilo que alimenta o seu espírito. Ah, eu não sou tão doido assim, não. Mas, Casabé, não estou entendendo até agora. Ah, tá sim. Quer ver? É fácil. Existe uma alma que te ama profundamente. Parece que é contraditório, né? Mas vai lá. Eu vou nesses termos para ficar romântico. Ali é o seu compromisso. Você tem laços. Vamos falar de laços. Vamos falar assim, não, porque senão fica muito pueril. Uma alma que tem um laço com a sua. Você com a dela. Você optar por Herodes, você está fechando a porta de cear com ela. Entendeu? Ah, então agora ficou fácil. Então você não está falando que eu tinha que ir para a igreja. Não falei nada disso. Eu falei que a ceia com Jesus é a ceia da fraternidade. Cear com Jesus é alimentar-se com uma verdade que te coloca numa sociedade na qual você vai olhar, vai observar e vai aprender, ao invés de sair com espada em punho, guerreando, fazendo revoluções. Deu aí? Porque para muitos Jesus foi revolucionário. Foi não. Ele não foi revolucionário. Ele abençoou a todos que estavam naquele contexto. E como eu disse no início, a única coisa que ele refutou foi a hipocrisia. Porque aonde há hipocrisia, está caracterizado a treva. Porque por mais que o indivíduo esteja fazendo uma grande bobagem, ele está fazendo porque para ele é luz. Já estou melhorando? Tá, pode. Menos Gardernal? Pode suspender medicamento. Pode suspender, ela é boazinha. Quer um exemplo? Quer um exemplo, seu Murta? No livro Paulo e Estevão, nós vamos encontrar um discurso, eu fiz esse estudo ontem. Um discurso, uma conversa, um diálogo, melhor dizendo, entre Pedro e Saulo de Tarso. Saulo querendo sair para resolver o mundo, pregando o evangelho. Pedro, calma, calma, meu filho. E aí, leiam o livro Paulo e Estevão. É a obra astro de toda a psicografia de Chico Xavier. É a obra astro de Emmanuel. Porque, na realidade, foi uma obra que foi ditada pelo próprio Paulo e pelo Estevão. O Emmanuel foi o intermediário. Voltando, ele diz assim: a obra é do Cristo. A obra é do Cristo. É necessário que nós entendamos todo o mecanismo que está envolvendo o contexto, a sociedade, os homens, e procurando ver o lado bom das coisas. Aí ele vai citar para Saulo de Tarso o exemplo maior que ele e os discípulos tiveram, que foi o exemplo de Judas. Aí ele diz assim, mais ou menos, porque o texto é longo, que Judas, os discípulos custaram a entender que Judas não era perverso. Judas estava iludido. Judas estava envolvido por uma onda que tinha muito a ver, inclusive, com as suas paixões, com o seu interesse. Ele era idealista. Judas era idealista. Judas sonhava em ver o povo judeu livre da escravidão dos romanos. Os romanos, para os judeus,
é como representam muitos dos nossos líderes da atualidade. Sovinas. Gastam 1 bilhão para construir um estádio lá no Mato Grosso. Como diz alguns aí, para ter ópera. Estádio de futebol no Mato Grosso para ter ópera. Porque lá não tem futebol. 1 bilhão. Que seria suficiente para resolver quantos leitos em hospitais por aí. Eu não vou nem falar em construir hospitais. Então, uma mente dessa, para o judeu, é o romano que está tirando, sem devolver. Pegou lá? Então, o que Judas pensava? Nós temos que acabar com isso. Olha o potencial desse povo. Olha o templo, olha as nossas tradições. Nós precisamos de fazer uma revolução e guerrear contra Roma. Talvez se inspirava até no Aníbal. Quem fez Roma tremer, né? Arnaldo. Ele via em Jesus o líder. Jesus reunia tudo que qualquer revolução precisava. Ele tinha magnetismo, tinha carisma. E ele era divino. Ele curava. Ele transformava, ele lidava com matéria, ele andava sobre as águas. Judas idealizava Jesus num alazão, com todo o poder, liderando os judeus. Aí Jesus começou a falar para ele: mas o reino de Deus... Aquela história que todos conhecem. Quando alguém te bater numa face, der a outra. Imaginem Judas assistindo tudo isso. Entenderam? E quando Judas delata Jesus, o objetivo dele não era que acontecesse tudo que aconteceu. Ele queria que Jesus tomasse um sujigão, um Cerca Lourenço, um choque, para ver se a ficha dele caía, porque ele não estava entendendo o potencial que ele tinha. Pegaram aí Pedro explicando isso para Saulo de Tarso. Essa história é linda. Aí ele fala assim: quantas vezes Jesus fingia, no sentido de não de fingimento, mas é como de ele fazia como se não tivesse percebendo o que Judas estava tramando, o que passava na cabeça dele. Você sabe o que é conviver com um clarividente? Eu vou colocar numa condição muito próxima de uma mediunidade humana, que é a mediunidade do Chico. Uma mediunidade extraordinária, mas uma mediunidade humana, ok? Que tinha limites. Ele não sabia tudo o que acontecia na intimidade das pessoas. Mas o clarividente registra muita coisa. Não é tudo, mas registra. Então, quem conviveu com ele, como Arnaldo Rocha, que é o meu referencial, que me ministrava histórias muito práticas, falava tanto que era complicado conviver com o Chico. Eu pensava no negócio daqui a pouco. Naldinho, mas cuidado com o que você está pensando. Deu aí? Agora imaginem Jesus naquele contexto todo. Deu aí? Ou seja, ele respeitou a ilusão de Judas. Ele respeitou e deixou, ele não impediu que acontecesse o fato mais importante da humanidade, mas que envolvia a dor dele. Dentre vós existe aquele que irá me trair. Ele mete a mão na comida comigo. Quando o último encontro dele com Judas, que ele viu que Judas estava envolvido pelas frentes espirituais negativas, ele fala para Judas: vai, Judas, você tem que fazer alguma coisa, cumpra o que você está querendo, vai lá. Ele não falou isso desrespeitando ele disse: vai, é o que você acredita. E ao mesmo tempo ele foi cuidadoso, porque ele não delatou Judas no sentido desrespeitoso para os outros discípulos, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia colocar todo mundo contra Judas. Entenderam, gente? A
dinâmica, o que é evangelho, o que é amor? Amor supremo é o do respeito. E é um amor, então, coletivo. Por isso é que eu acabei citando a questão do sistema, das dificuldades do mundo, e do porquê que nós estamos aqui na Casa Espírita. Nós estamos aqui para entender isso. E olha, não se preocupem. Quando você sair lá fora e fizer tudo diferente, não se mortifique. Não se mortifique. Eu falava isso com você hoje. Não sobre ela, que ela me contou uma história e eu disse mais ou menos assim. Existe uma coisa que a doutrina espírita propõe, que é o estudo da moral cristã. Regra do bem viver. O objetivo que Allan Kardec, representando os espíritos superiores, nos mostra que vamos chegar lá é o modelo do homem de bem, que é Jesus. Mas assim, trazendo para uma linguagem mais próxima, ele diz, o homem de bem. O que caracteriza o homem de bem? É aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade na sua plenitude. Nós vamos chegar lá. Então, quando você se deparar com esses frutos complexos que nós estamos colocando pelas nossas reações, porque, deixa eu explicar, porque eu falei que nós somos conhecidos pelas reações e não por ações. Ação você mecaniza. Ação você prepara. Ah, eu vou chegar lá, vou falar assim, 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 embora saia tudo diferente. Mas não é? Hoje eu vou lá na reunião, eu ponho uma camisa, eu passo um perfume, eu vou conversar com fulano, eu vou ali. Chego aqui, ó, ele está falando assim, não, eu acho que eu vou fazer assim. Pai, faz. Isso é ação. Pode ser planejada ou pode ser no empirismo, sem planejamento, mas é ação. Cada ação repetida, ela vai trazendo fixações, ok? Ela vai instaurando pelas emoções, pelos sentimentos que a ação promove, ela vai implementando dentro de nós registros, entendeu? Esses registros são caracteres. Você está fixando, você está criando um hábito. Então, por exemplo, nós viemos para o centro espírita para criar o hábito de ajudar o outro, o semelhante. Por quê? Porque quanto mais você repetir, melhor será. Agora, melhor ainda é se você repetir sabendo por que você está repetindo. Ok? Porque tem muita gente que até se envolve no espiritismo em planos apenas assistenciais, achando que o negócio é resolver o problema do mundo. Emmanuel diz que costumamos chegar lá no mundo espiritual campeão de amizade, mas miseráveis de luz. Então nós temos que aprender a conjugar. Então a questão não é dar 20 pães. Se você der um com amor é o suficiente. Mas para você dar um com amor, que pode ser 20. Mas um com amor para você fazer, para você dar, você tem que entender esse mecanismo. Causa e efeito, necessidade. Você não dá a mercadoria, o produto. Você atende a pessoas. A pessoas. Esse é o ponto. Dê a quem te pede. Não é dê o que te pede. Porque o que está te pedindo não necessariamente é o que ele precisa. E o que você pode dar. O companheiro trabalhava num banco. Ele que liberava empréstimo. Aí ele frequentava a reunião lá com o Chico e etc. E tinha um companheiro lá que estava passando por dificuldades. Aí esse companheiro espírita, né, um espírita, junto com outras coisas, dá para se ajustar, né? É igual umas comunidades que tem por aí na sociedade. Um irmão lava a mão do outro. Mas vamos que vamos. Aí o moço chegou lá e pediu um empréstimo. Olha, você é meu amigo, frequentamos a mesma reunião. Eu estou precisando aí de 500 mil reais. Chutei aqui o valor. Aí o companheiro, muito disponível, muito amigo, muito caridoso, passou a ficha para o indivíduo preencheu a ficha, mandou para análise.
Análise cadastral. Aquele olhou e falou assim, sem chance. O indivíduo deve o Deus e o mundo, se emprestar, já era, o banco não vai receber nunca. Mas aí ele, neófito, né? Neófito de evangelho. Ai, o que eu faço? Ah, já sei, vou perguntar ao Chico. O povo adorava perguntar ao Chico. Olha, gente, como é bom procurar médium. Porque a gente acha que o médium tem resposta para tudo. Ainda mais o Chico Xavier, né? Até hoje você sabe que tem gente que é órfão porque o Chico morreu e não pode mais perguntar se casa, se compra bicicleta e etc. Porque geralmente as perguntas são assim. Aí o companheiro foi no Chico. Chico, eu que estou aqui, até muda a voz, eu que estou aqui, discípulo de Jesus. Aí o Chico, no mínimo, estava assim, vai direto no ponto, né? Pois é, estuda evangelho, fora da caridade, da salvação. O indivíduo me pediu um empréstimo, sabe, Chico, lá no banco. O Chico nem deixou ele concluir. Você está em dúvida se você empresta ou não? Você sabe, né, Chico? Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, se você está associando o seu trabalho no banco com a caridade que Allan Kardec nos propõe, eu queria só te dizer o seguinte, que a caridade real é quando o dinheiro é nosso. Porque com o dinheiro dos outros você vai fazer caridade, você vai ser mandado embora. Vai ficar todo mundo na rua da amargura. Deu aí? Captou? Então o Marco Aurélio está levantando a mão aqui. Eu até nem vou concluir o raciocínio, porque o tempo está correndo. Fala aí. A nossa aniversariante da noite, a Miriam, ela está cumprindo para casa. Está vendo, gente? Ela está cumprindo para casa. Ela perguntou aqui o seguinte, Marco, as afeições amorosas existem nas afinidades de grupos não consanguíneos que se reencontram? E aí eu completo assim com outra pergunta. Numa família complicada, um espírito que sente amor por aquele grupo, ele pode pedir permissão para reencarnar naquele núcleo para poder tentar ajudar? Tá, ela fez 3 perguntas, né? E ela me deu quantos minutos para responder? Eu vou conversar com a Miriam depois. Ela me pôs na esquina. Com muito carinho, Miriam. Muito obrigado pela participação. Bom, ela fez uma pergunta que me ajuda, inclusive, a voltar para o ponto que eu parei. A pergunta é se em relações amorosas existem nas afinidades... Não é isso que ela perguntou. Eu vou lembrar. Ela disse o seguinte, que se existe afinidades, amores, que podem se reencontrar paralelo a um processo de vinculação atual, certo? Ou seja, um casal está junto e um desses, né, ou o marido ou a mulher, enfim, reencontram um outro ser, né, um outro coração, que é uma alma profundamente vinculada. Essa foi a pergunta dela. A primeira pergunta. Se isso pode acontecer. O que vocês acham? Vocês estão com medo de estar sendo filmado? Isso ir para a internet? O marido ou a mulher ver a resposta? O que está acontecendo? Pode ou não pode? Gente, está acabando a reunião. Pode responder com mais força. Pode ou não pode? Pode. Menina boa de serviço. Toda semana você vai sentar aqui na frente. O que acontece? Pode. E aí, Casalberto? Sabia que você ia perguntar isso. E aí? E aí? E aí? E aí? O e aí é de cada um. É o que muitas vezes acontece como prova. E quando a vinculação é muito forte, é para que haja realmente um testemunho do vínculo assumido, ou melhor, da responsabilidade assumida perante os princípios que hoje, vamos pensar que isso está acontecendo agora, né? Que hoje norteiam a responsabilidade que o indivíduo assumiu com aquela família e que ele está vinculado a ela. Deu aí? Captaram? Agora, vocês acham que é fácil?
em alguns casos, é desequilibrante. É complexo. Quanto mais vínculo, né? Quanto mais vínculo, principalmente que foi sustentado pelos padrões da paixão, mais caracteriza a gama de valores que precisarão ser trabalhados. Agora, nesse mundo de desrespeito que configura a sociedade que nós estamos vivendo, com estímulos interessantíssimos, como o da mídia televisiva, jornalística, porque o que hoje vende, dá holofote, é o estético, diferente do ético. O que é glamour é o externo, gente. Né? É a sensualidade. Observe o nosso país. Não seria uma prova essa situação? Uma prova complexa. Uma prova dificílima. Agora, se ela está acontecendo, o fim dela é auxiliar a libertação dos seres. Agora, existem situações, e por que eu estou falando de desrespeitos, de falta de comprometimento, de uma visão imediatista, que o que fica privilegiado, ou que se privilegia, é apenas o atendimento às necessidades físicas, das paixões. Deu aí? Então, nós vamos, com essa configuração, encontrar desagregações familiares, que muitas vezes redundam em dramas seríssimos, principalmente no que remonta a terceiros. Porque nós podemos ter um relacionamento que chega no momento em que ele termina. Ele termina. Ciclo que fechou. Isso é natural na evolução. De repente, indivíduos cumpriram um compromisso. Eu conheço casais que viveram X tempo, muito tempo, chegaram num ponto que, como grandes amigos, chegaram à conclusão que não tinham mais a ver ficar juntos. Sem nenhuma repercussão, sem nenhuma complexidade. Consorciaram, por exemplo, eu tenho um caso que o casal, os dois se consorciaram novamente e se tornaram grandes amigos. Eles já eram os dois amigos. Os dois que chegaram passaram a ser dois casais amigos. Não, cabeça, é pouca vergonha. Não, gente, nós estamos falando num nível muito acima de questões puramente egóicas. Agora, no caso que eu estou citando, foi uma coisa assim tão espontânea, tão natural, porque até, diga-se de passagem, não tinha filhos, não tinha responsabilidades. Agora, quando envolve filhos, aí o assunto começa a ficar diferente, meu amigo. Porque aí você está promovendo o quê? Qual o tipo de exemplo? Não estou aqui com discursos moralistas. Pegaram a ideia? O nosso estudo aqui é de evolução. Então nós temos que entender o que é natural e o que é contranatural. Contra a natureza. Porque nós temos na sociedade alguns assuntos que são contra a natureza, que querem fazer como que fossem assuntos extremamente naturais. E nós precisamos tomar cuidado para não enveredar em princípios que vão trazer sofrimento, conflitos, dificuldades. Toda atitude nossa, não esqueçamos, ela tem repercussão na humanidade. O poeta diz: ninguém toca uma rosa sem atingir uma estrela. Então, antes de precipitarmos, de tomarmos decisões, é necessário mensurar o alcance delas. Se vai trazer sofrimento para o outro, meu amigo, você tem uma eternidade. Aprenda a esperar. Já encontrei situações do indivíduo me dizer, de ter acontecido uma situação como essa. Você vê o que é o assunto que a Miriam trouxe. Uma situação como essa,
mas num nível extremamente espiritualizado. De ter, inclusive, certeza dos compromissos de passado, hoje convivendo em outras ambiências, com outras responsabilidades, com filhos, com uma série de questões, que configura claramente que os dois não podem estabelecer um vínculo próximo. E e optaram com muita tranquilidade em seguirem as suas responsabilidades e trabalharem para que estes sentimentos se transformem numa amizade sublimada. A gente confunde vínculo com questão de sexualidade, com questão de vinculação, com questão de que muitas vezes podem promover prazer no agora e criar dores no futuro. Isso mostra muitas vezes, gente, como que é configurado as próprias famílias, pelos processos, pelos dramas passionais que a gente alimentou no passado. Hoje nós estamos colhendo esses frutos. Por exemplo, você tem lá na família eu gosto muito da conta de 4, né? 4 para trabalhar o número par. Você tem o pai, a mãe, o filho e a filha. Dá aí uma composição legal. Costuma o pai ter um vínculo profundo com a filha. A mãe, um vínculo profundo com o filho. Esse filho tem dificuldades com o pai. A filha tem dificuldades com a mãe. Costuma, viu, gente? Não vai sair daqui falando que o Casalberto falou e acabou, não. Costumam ser casais que estão se reunidos hoje em posições diferenciadas. Então, por exemplo, o que eu quero dizer que o pai e a filha antes foram um casal. A mãe e o filho antes foram um casal. E que, de alguma sorte, houve dificuldades nas desenvolturas das dramaticidades e hoje estão reaprendendo isso em forma de ajustes do dia a dia. Não é? Muitas vezes com disputas, com complicações, com adversidades. Mas isso também existe exemplos extraordinários, que configura hoje um estado extremamente harmonizado, que já caminham esses seres para os planos da sublimação, do trabalho em pró a comunidades, um ajudando o outro, são amigos, entendeu? A gente tem que trabalhar despersonalizando as situações e verificando sempre no semelhante, no próximo, aquela planta, aquela flor que precisa de cuidado, que precisa de carinho. E se nós estamos com ela, em determinados momentos nós somos os jardineiros, que precisamos de nos responsabilizar em todos os sentidos. Como nós também somos plantas, nós também somos flores, que também precisamos de nos preparar para enfrentar as adversidades do jardim. Entendeu? O problema do clima, os problemas dos insetos, né? Nós temos que nos preparar, mas não podemos perder a condição de flores sensíveis, para buscar sempre a conexão com a luz. Queridos amigos, eu peço desculpa para a Miriam, fala para ela que depois a gente conversa nos bastidores e a gente tenta responder as outras questões, porque nós tínhamos reservado, inclusive, uma página psicografada pelo Chico, mas o tempo não vai permitir. Nós escolhemos esse tema, Suprema Felicidade, trazendo o versículo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Esta simbologia de Jesus, ela vai falar muito para nós nesse momento de fim de ano, de Natal, que é uma época que a gente se sensibiliza mais. É uma época em que o planeta fica impregnado de uma forma mais intensa pelas ondas crísticas. E não tenho dúvida de que isso é um fator espiritual que promove para que haja uma fertilização
para como se fosse uma ceia que desse um certo fôlego para os indivíduos trabalharem ao longo do ano. O amor funciona mais ou menos assim. Ele é uma onda inspiradora que vem e que vai. Porque ela tem que chegar, nos inspirar, nos dar um certo ânimo, mas depois ela tem que se afastar. Para que nós possamos, de alguma forma, entender a importância dele. Para que a gente possa poder, em seguida, agir nesta dimensão, nesta sintonia. Ou seja, adquirindo autonomia, condição própria para a gente poder trabalhar nessa frequência do bem. Então nós estamos no momento que estamos caminhando, inclusive, para o dia 19 de dezembro, quando vamos interromper as nossas atividades da FEAC, já incentivando a todos para que nós possamos aproveitar esse momento e priorizar o aniversariante. As propostas que ele nos oferece. O aniversariante é Jesus. E nós não podemos substituir as coisas materiais por ele, que veio ao mundo para dar a vida por nós. Não que a gente vai estimulá-los a fazer isso como prática religiosa. Não. Mas como uma tomada de consciência, uma busca de uma reflexão interior. Porque o desafio é que nós possamos fazer isso não só no dia 24 de dezembro, mas ao longo do ano. Como eu tenho certeza que todos aqui fazem, todos os ouvintes que nesse momento nos acompanham, estão sintonizados com as ondas do Cristo o ano inteiro. Mas esse momento do fim de ano é um momento muito especial. Porque é um momento que todos, que nem sempre se voltam com mais intensidade para o Cristo, ao longo do ano, os corações ficam abertos, ficam sensíveis. E é um momento para que a gente possa tentar se aproximar. No nosso caso, nós dizemos, não para falar de religião, mas agir com espiritualidade, respeitando todos, cada um na condição que cada um ocupa. Assim que nós vamos alimentar esta fraternidade, que é a base para auxiliar no soerguimento das famílias. Porque não podemos pensar no mundo perfeito sem cuidarmos dos planos que nos competem, da família que é a base, é a célula máter de todo o processo de evolução. Porque nas famílias, mesmo que sejam apenas consanguíneas, os espíritos definem que é um cadinho purificador. Agora, bem-aventurado aquele que entende e investe nos planos da família. Porque se hoje não estamos nos grupos afins, não tenha dúvida de que amanhã chegará o momento de estarmos. Porque no universo existem muitas, não são poucas almas que nos amam profundamente e que estão nesse momento, são 21 horas, no encerramento da nossa tarefa, eles estão em algum lugar vibrando, felizes pela nossa busca, pela nossa procura, por essa maneira de batermos na porta, porque ela está se abrindo. Essa porta é Jesus. E a ti, Jesus, nós te agradecemos por tudo que tens nos ofertado. E assim eu me despeço, desejando para todos um feliz retorno para os seus lares, um feliz Natal. E quem sabe, nós vamos estar aqui ainda até o dia 19 juntos, para fecharmos as atividades do ano. Mas aqueles que não voltarem, por alguma circunstância, recebam da nossa parte um grande abraço
agradecido por tantas coisas que nós dividimos ao longo desse ano.